O Censo da Presença de Deus, pastor Aidan Wilson Tozer, 4 de novembro de 1956. Em Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Novamente, eu digo a vocês que, se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E em João 14, 9, estas palavras. Filipe disse a ele, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse a ele, estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. E como dizes então nesse mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem faz as obras. E então, 11º capítulo de 1 aos Coríntios. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por esta causa, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Agora, suponho que existiu, desde que Adão fugiu para as árvores do jardim, um desejo antigo de encontrar Deus. Filipe expressou isso quando disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e esse desejo parece ser universal. Embora junto com ele haja também um medo de Deus nascido do pecado, de modo que a raça caída dos homens fica presa entre o fascínio e o medo. Fascínio. Eu me pergunto se ele não se enraiza na doutrina bíblica da imagem divina, de que fomos feitos à imagem de Deus. E o que foi feito à imagem de outro tem o desejo de olhar e ver aquele outro em cuja imagem ele foi feito. É o desejo do rio, que flui, olhar de volta para a fonte de onde veio. Este é o fascínio, o anseio de encontrar Deus. Mas porque o homem pecou, ele também tem medo de Deus. E assim como Adão, foge entre as árvores do jardim. Agora, alguns particularmente, os gregos pensavam em Deus como habitando na habitação local. E então, eles tinham seu monte sagrado, ou eles tinham seu bosque ou pico rochoso. E eles pensavam em Deus como habitando lá. E eles vinham cedo para adorar Deus que habitava no monte ou no bosque ou naquele pico rochoso. E conforme eles se aproximavam, o pensamento de que Deus estava realmente lá os transportava. E a história nos conta algumas de suas canções e danças estáticas enquanto eles se aproximavam do lugar sagrado e enquanto o consideravam. E eles trouxeram junto com eles novilhas com guirlandas de flores ao redor de seus pescoços, como o poeta diz, mugindo para os céus. E eles estavam na frente daquele monte, ou bosque, ou pico. Eles sacrificavam reverentemente essas novilhas. E os poetas da época escreviam versos para suas divindades, e os cantavam e as pessoas os citavam. Este foi o esforço de homens que estão perdidos e longe de Deus, mas que estão presos na estranha fascinação que Deus exerce sobre as mentes dos homens, e anseiam por encontrá-lo e não conseguem. E então, Deus trouxe a verdade ao mundo. E ele varreu erros, fantasias e sombras. E ele mostrou o que o Antigo Testamento havia sugerido, o que havia apontado e para o que nos havia preparado. Que Deus deveria aparecer, não em um monte ou em um bosque, mas que ele deveria aparecer na forma de um homem. E seu nome será chamado Emanuel. Ele poderia dizer, aquele que me viu, viu o Pai. E então agora, em vez de haver um monte sagrado onde eles conduzem as novilhas mugindo, em vez de haver um bosque sagrado onde os poetas compõem seus hinos às divindades, Deus agora habita em um homem, e esse homem é o ponto focal da manifestação. Como homem, ele é, eu digo, esse.
ponto focal da manifestação. E como Deus, esse ponto pode estar em qualquer lugar. Então, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Agora, esta é a verdade contra todas as ideias obscuras que foram forjadas a partir da escuridão e confusão de mentes não regeneradas. Que Deus nos deu um ponto focal onde Ele habita. Que Deus está em todo lugar. É acreditado por judeus e cristãos, mas que há um ponto de manifestação, é acreditado também por cristãos. E esse ponto focal de manifestação, é Jesus Cristo, nosso Senhor. E como Deus, repito, esse ponto pode estar em qualquer lugar. Aquele que busca o trono da graça encontra esse trono em todo lugar. E então ele diz: se vocês estão reunidos em meu nome, eu estou com vocês. E se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora, a prática dos primeiros cristãos era muito simples. Eles se reuniam em nome de um homem que eles concebiam e acreditavam ser o ponto focal da presença manifesta de Deus. Eles se reuniam em seu nome. Esse era seu monte, seu bosque, seu arbusto, seu propiciatório e seu santo dos santos, seu lugar santo, aquele homem. Era tudo o que os gregos tinham cuidado e desejado, e tudo o que os judeus tinham buscado, se pudessem encontrá-lo com alegria. E então, quando eles se reuniam em seu nome. E aquele homem, eles diziam, tinha morrido para remover o muro de separação do pecado. E assim, removeu o medo, mas ainda preservou o fascínio. Então, aqueles primeiros cristãos não tinham medo de Deus. Eles não traziam sangue, pois aquele sangue, eles diziam, já havia sido derramado pelo homem que também era Deus, e o Deus que também era homem. E, portanto, eles não tinham medo de Deus, mas eles ainda tinham aquele fascínio reverente que os trouxe como uma atração magnética. Como por uma atração magnética, isso os trouxe a Deus, e eles não puderam encontrar esse Deus, indo ao monte, pois ele não estava no monte. Eles não puderam encontrá-lo e satisfazer seu desejo por sua presença, indo a um bosque em algum lugar, pois ele não habitava em bosques. Eles não puderam se satisfazer entrando em um edifício, porque Paulo disse claramente: Deus não habita em templos feitos por mãos, mas eles satisfizeram isso se reunindo em seu nome. Ele estava lá, de modo que seu lugar santo era onde quer que um grupo de cristãos estivesse. Seu monte sagrado era onde quer que os cristãos se reunissem em nome do Senhor. E agora eles disseram: este homem voltou da morte. E embora ele tenha morrido, ele não está mais morto. E embora ele estivesse no túmulo, ele está fora agora. E ele está em plena vida e poder para todos sempre. E então eles se reuniram a ele, sabendo que ele estava lá. Não tentando persuadi-lo a vir, mas sabendo que ele estava lá. E sabendo que toda a divindade estava presente, escondido da vista, como ele estava escondido uma vez na coluna de nuvem e fogo que pairava sobre Israel. Escondido da vista, mas toda a divindade ali. Aquele que me viu, viu o Pai. E todos estavam reunidos em um só lugar. E enquanto eles estavam assim reunidos a ele, o ponto focal da divindade manifestada, de repente, todos eles foram cheios do Espírito Santo. E no capítulo 13 de Atos, eles ministraram ao Senhor e oraram, e o Espírito disse: separe-me, Barnabé e Saulo. Lembre-se de que ao se reunirem, eles não tinham outro propósito. É errado para os cristãos se reunirem com qualquer outro propósito, além de ministrar ao Senhor. Reconhecer que aqui está seu monte sagrado, aqui está seu bosque sagrado, aqui está seu pico promontório, se erguendo contra o céu onde os antigos gregos costumavam fingir que as divindades habitavam e olhavam para baixo. E agora, tudo isso foi varrido, repito, e esta assembleia, esta reunião, é o monte sagrado. Este é o bosque sagrado. Esta é a colina sagrada, e eles ministraram ao Senhor. Pode ter sido escondido em algum lugar por medo dos romanos ou dos judeus. Pode ter sido na casa de alguém.
Pode ter sido em uma sinagoga. Pode ter sido em um prédio, alugado, emprestado ou comprado. Onde quer que fosse, não era o edifício, pois sendo Deus, ele poderia estar em qualquer lugar. Mas eles ministravam ao Senhor e oravam. Agora, eu li a passagem do livro de 1 aos Coríntios que diz que havia problemas na igreja de Corinto, porque eles se reuniam sem reconhecer aquela presença, não discernindo o corpo do Senhor. Eu estava com medo de estar errado sobre isso, então eu pesquisei com muito cuidado, para ver se eu estava certo ou se isso era simplesmente especulação da minha parte. E eu acho que o comentário Ellicott diz quase a mesma coisa, que eles se reuniam sem reconhecer a presença. Eles não o fizeram. Não eram obrigados a acreditar que o pão e o vinho eram Deus, mas eles tinham que acreditar que Deus estava presente onde os cristãos se reuniam para servir o pão e o vinho. E porque eles não reconheceram isso e não quiseram, portanto, eles estavam em apuros. E eles se reuniram para outros propósitos, que não o de encontrar Deus naquele ponto focal de manifestação na pessoa de seu Filho. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação. Julgamento é a palavra, para si mesmo, não discernindo a presença do Senhor, não sabendo que este é o corpo do Senhor, do qual ele é a cabeça. E ele disse que o resultado desta reunião indigna foi que alguns daqueles cristãos eram fracos e doentes, e alguns realmente morreram. Pois se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Paulo, em outro lugar, disse que entregou ao diabo um certo homem que era cristão para a destruição da carne, para que o espírito pudesse ser salvo no dia do Senhor Jesus. Não sou daqueles que acreditam que toda doença é do diabo, mas sou daqueles que acreditam que Deus às vezes castiga e faz com que seu povo, na verdade, fique doente e morra, talvez antes do tempo, como um julgamento sobre eles para que não sejam condenados com o mundo. E neste caso, o julgamento estava sobre eles porque eram muito carnais, muito mundanos, muito sociais e muito pouco espirituais, para reconhecer que quando os cristãos se reuniam, eles deveriam pelo menos ter a reverência que um grego tinha quando levava uma novilha ao bosque sagrado. Eles deveriam pelo menos ter a reverência que um poeta grego tinha quando se deitava irreverentemente sob as árvores e compunha sonetos para sua divindade. Que quando eles se reuniam, eles deveriam ter pelo menos a reverência que um sumo sacerdote do Antigo Testamento tinha quando se aproximava do lugar sagrado e colocava o sangue sobre o propiciatório. E eles não fizeram isso. Eles vieram de outra maneira. Esse senso da presença não estava neles. E assim, o propósito e o significado da comunhão diminuíram. E não era verdade apenas lá, mas em outras igrejas, conforme estabelecido em Apocalipse 2 e 3. As cartas às 7 igrejas. Ele disse que o amor deles esfriou. Você deixou seu primeiro amor. E ele disse que suas vidas morais haviam degenerado. E ele disse que suas doutrinas haviam vacilado, de modo que eles permitiram que aquela mulher, Jezabel, os ensinasse a cometer fornicação espiritual e comer coisas oferecidas aos ídolos. E ele disse que eles tinham o nome de que viviam, mas estavam mortos, porque não reconheceram a presença e a reunião como crentes no Monte Santo, a subida ao Monte Sião, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso havia acontecido com eles, e foi por isso que Cristo apareceu com olhos de chama de fogo e pés semelhantes a latão fino para pisotear, e com uma espada de 2 gumes em sua boca para matar. Onde pouco antes da abertura daquelas cartas condenatórias, nas quais ele louvava, culpava e implorava para que eles se corrigissem, ele se revelou como um juiz e mostrou a espada de 2 gumes e os pés semelhantes a latão polido. E eu lhes
Digo, meus irmãos, que deve haver julgamento antes que possa haver bênção. E eu oro para que sejamos sábios o suficiente para escapar do fio afiado daquela espada. Eu oro para que sejamos sábios o suficiente para evitar o esmagamento assustador daqueles pés pisoteadores. Eu oro para que quando os olhos da chama de fogo olharem para nossos corações e questionarem o porquê estamos aqui, que nosso motivo seja encontrado puro e santo. Agora, se esta igreja é uma igreja real, é uma comunhão, não uma instituição. Não uma instituição criada meramente organizada e estabelecida. Qualquer um pode organizar uma igreja. Qualquer um. Qualquer um pode criar uma igreja, ter um pastor, eleger um conselho. Qualquer um pode se organizar reunindo um grupo, votando em uma constituição e assim se estabelecendo. Qualquer um pode criar uma igreja. E qualquer um pode dar os ofícios, o corpo pode dar aos oficiais certa autoridade. Os ofícios de autoridade podem ser criados, pastores, diáconos, presbíteros e assim por diante. Qualquer um pode, portanto, organizar uma instituição, mas a menos que essa instituição também seja uma comunhão, não é uma igreja do Novo Testamento. Agora, uma igreja do Novo Testamento deve ser, e se esta igreja deve ser uma igreja do Novo Testamento, deve ser uma companhia reunida com um fascínio, o fascínio magnético do desejo de ver Deus, sentir Deus, ouvir Deus, estar onde Deus está, como os gregos em reverência se aproximavam de seu lugar sagrado, como os judeus em reverência se aproximavam de seu lugar sagrado, seu sanctorum. Então, uma igreja é uma companhia de pessoas que foram reunidas pelo desejo antigo e sempre novo, de estar onde Deus está. Uma companhia reunida, eu digo, para ver, ouvir e sentir Deus aparecendo no homem. Não no pregador, não no diácono ou ancião, mas Deus aparecendo naquele homem de volta dos mortos, eternamente vivo. Essa é a sarça diante da qual nos ajoelhamos. Esse é o propiciatório ao qual nos aproximamos. Essa é a presença. E lembre-se de que Ele está literalmente presente, embora não fisicamente presente. É um erro imaginar que Ele esteja fisicamente presente. Algumas pessoas se aproximam da comunhão com grande admiração porque pensam que estão se aproximando da presença física de Deus. Mas a Bíblia nos ensina, não que Ele está fisicamente presente, mas que Ele está literalmente presente. E esta, então, é a sarça. Deus não estava fisicamente presente na sarça ardente. Ele não estava fisicamente presente entre as asas dos querubins. Ele não estava fisicamente presente na nuvem e no fogo. Mas em todos os três, Ele estava literalmente presente. E assim, nosso Senhor está literalmente presente. Este homem, que é o ponto focal da manifestação divina, está aqui. E se estamos aqui por qualquer outro motivo, pode haver dois tipos de motivos que podem nos trazer aqui. Se o motivo for humanamente mundano, mas não espiritual, então não podemos ser julgados ou punidos. Isto é, se viemos para ouvir um homem, ou se viemos para ouvir música, ou se viemos para comunhão social, essa é uma razão humanamente digna, embora não seja uma razão espiritual. E, portanto, podemos não ser julgados, mas perderemos a glória. Isso é tudo. Perderemos a glória. E se nossa reunião for uma razão indigna, então é melhor prestarmos atenção ao aviso de Paulo. Se houver alguém presente, não acho que seja verdade sobre esta comunhão. Quero ser justo e dizer isso. Mas se é aqueles momentos em que as mulheres vão à igreja para mostrar suas vestes, é melhor que elas fiquem atentas ao aviso de Paulo, quando ele diz: por esta causa, muitos são fracos e doentes entre vocês e muitos dormem. Se eles são verdadeiramente cristãos, eles serão julgados severamente para que não pereçam com o mundo. Se houver aqueles que frequentam uma igreja,
porque isso lhes proporciona um grupo que eles podem explorar para vender seguro de vida, imóveis ou livros. Se esse é o propósito, se é isso, então, meus irmãos, eu digo que é melhor tomarmos cuidado, pois essas razões são razões indignas. E o aviso de Paulo é para você e para mim. Então, eu peço a vocês, esta manhã, antes da comunhão, vamos tentar confrontar a presença. Vamos tentar, pela fé, não trazê-lo aqui, pois não temos que fazer isso. Ele está aqui. Ele está aqui na presença daquele homem divino, que é o ponto de manifestação, mas que possamos ter fé para saber e discernir que ele está aqui. Discernir é a palavra que Paulo usou, e discernir é a palavra que eu quero. Vamos ter fé para discernir a presença, e que este é o corpo do qual ele é a cabeça, e que este é um lugar santo, à maneira do lugar santo do templo do Antigo Testamento. E perdoemos uns aos outros como Deus, por amor a Cristo, nos perdoou. Você vai olhar em seu próprio coração e ver, existe algum rancor que você guarda contra alguém? Você diz que sim, existe, mas essa pessoa nunca se arrependeu. Você não deve esperar para deixar uma pessoa se arrepender, mas você deve perdoar, esperando que essa pessoa se arrependa. E então devemos jurar obediência diante de nosso Deus. Devemos deixar de lado essa dispersão de nossa atenção. No domingo passado à noite, preguei com um rapaz e uma moça no banco de trás deste lado, perto do que chamamos de cabine, que sorriram um para o outro e passaram as mãos de um lado para o outro durante meu sermão mais sério. Não sei quem eram. Não vejo tão bem quanto algumas pessoas. Não conseguia distinguir seus rostos. Eu sei que isso aconteceu. Agora não estou dizendo isso de forma grosseira, porque suponho que não haja um velho diácono sério em lugar nenhum do mundo que em algum momento de sua vida não tenha roubado uma mão para segurar a mão de sua garota ou sua jovem esposa enquanto o culto acontecia. Então não estou condenando. Estou apenas dizendo, irmãos, que essas não são boas razões para ir à igreja. Havia um velho que costumava ser pastor da pequena igreja que se reunia no prédio ao lado. Seu nome era Joseph Hogue, um velho irlandês de língua afiada. E durante o sermão ele parou de repente e disse: "Jovem, se você quiser segurar a mão daquela garota, leve-a de volta para o tabernáculo." E eu posso ver o que ele quis dizer. Se esta era a razão deles para estarem na igreja, então eles não tinham nenhuma tradição antiga por trás deles. Eles eram pobres rebeldes espirituais, sem marca, sem dono e sem reivindicação. Eles não tinham tradição por trás deles. Eles não tinham escritura por trás deles. Eles não tinham nada atrás deles ou abaixo deles. Eles estavam lá simplesmente para outro propósito, um propósito incidentalmente, que certamente não é maligno, mas um propósito que não tem nada a ver com essa fascinação que traz os homens ao lugar santo e que fez o homem de Deus dizer: "Mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos." E a resposta foi: "Você está comigo há tanto tempo e ainda não descobriu o Pai? Você não sabe que eu sou a resposta para todos os anseios dos gregos, hindus, egípcios, persas e judeus? Você não sabe que eu sou o lugar santo pelo qual eles ansiavam? Você não sabe que eles buscavam o Pai com fascinação? Você não sabe que o encontrou? Você não sabe que Ele está aqui e que eu, o Filho do Pai Eterno, que eu sou o lugar santo? Você não descobriu isso, Filipe? Bem, Filipe não sabia e eu não acho que eles descobriram até que o Espírito Santo veio. Mas quando o Espírito Santo veio, eles certamente souberam disso imediatamente. E depois disso, eles se encontraram somente naquele nome sagrado. Meus irmãos, não tentaremos esta manhã não trazer, mas ter um senso da proximidade amorosa do Salvador instantaneamente concedido. Agora, eu digo isto a vocês, que se vocês
pudessem ter um batismo de um senso da presença do Deus que fez o céu e a terra e segura o mundo em suas mãos, o ancião dos dias, Jeová. Se vocês pudessem ter um senso de sua presença, isso mudaria sua vida a partir deste momento enquanto vocês viverem. Seria como dar a um homem fraco, cansado e doente uma injeção do elixir da vida. Isso mudaria vocês completamente. Isso os elevaria, purificaria e os libertaria dos primórdios da carne carnal, a um ponto onde sua vida seria uma fascinação radiante a partir desta hora. Que Deus nos conceda isso, não sua presença, mas um senso de sua presença. Estamos reunidos aqui como cristãos, estamos reunidos aqui, a comunhão será celebrada. Alguém diria, mas não é assim que eles celebram a comunhão na minha igreja. E eu não acho que a maneira como vocês fazem seja a maneira como era feita no Novo Testamento. Bem, minha resposta franca para vocês é, queridos irmãos, eu não sei. Eu sei que a Bíblia nos diz que devemos beber do cálice e partir o pão, mas não nos diz como. E é muito cuidadosa para não estabelecer uma regra rígida de como fazê-lo. Pois se a Bíblia tivesse estabelecido essa regra rígida de como fazê-lo com todos os ingredientes cuidadosamente presentes, nós a teríamos adorado como os judeus adoravam a velha serpente de bronze. Mas ele deixou isso para a sabedoria santificada de qualquer assembleia local que já se reunisse. Lembro-me de quando a querida e velha senhora Jefferson ainda estava viva, que eu acho que o irmão McAfee e eu saímos para servir sua comunhão. Ela era uma velha luterana, e o senso da presença estando na comunhão era forte em sua mente. E quando, embora ela fosse uma mulherzinha quieta, quando desembrulhamos o que chamamos de elementos e nos ajoelhamos diante dela, algo veio sobre aquela mulherzinha que era inspirador. Ela sentiu que Deus estava lá. Deus estava lá. Eu sei de uma católica romana, que ainda mora aqui, que passou por esta igreja um dia, quando a banda de oração estava se reunindo, e os ouviu cantar, e entrou, e foi a um culto, e se converteu, e ainda mora lá. Aquela velhinha que até recentemente estava enviando seu dinheiro para missões através da igreja, e escreve para minha esposa ocasionalmente cartas cristãs felizes e alegres. Nós levamos a comunhão lá para aquela velhinha. E ela disse, eu não tomei banho esta manhã. Ela disse, eu deveria ter tomado banho esta manhã se eu vou ter a comunhão. E ela está tão cansada, pequena e velha. E sua pobre casa é uma bagunça que nós lhe asseguramos. Você não precisa se preocupar com isso. O Senhor não olha para o corpo. O Senhor olha para o coração. Mas imagine a reverência que aquela pequena mulher tinha, que ela não queria nem mesmo tomar a comunhão sem primeiro ter feito tudo o que podia para tirar qualquer sujeira que pudesse estar nela. Bem, não é o corpo, mas é o espírito, é a alma. E então aqui estamos reunidos e eu oro para que esse senso de proximidade amorosa do Salvador possa ser instantaneamente concedido a alguns de vocês. E faremos do jeito que sabemos, do melhor jeito que sabemos. Pode haver 4 ou 5 outras maneiras possíveis. Em alguns lugares, todos vêm para a frente. Em alguns lugares, eles têm uma xícara. Em alguns lugares, eles descem em sessões e grupos. Existem diferentes maneiras de fazer isso. Em alguns lugares, eles se sentam e ficam sentados ao redor e não há nada parecido fisicamente. Mas isso não é importante. O importante é que uma companhia de crentes, atraída pelo fascínio da pessoa de Deus, para o ponto focal onde essa presença se manifesta. Em Jesus Cristo nosso Senhor, em quem nos reunimos aqui, e o melhor que sabemos, que celebramos sua morte, até que ele venha, e que digamos, cabeça sagrada, uma vez ferida, pelo pecado e pela dor curvada, tua coroa tão desdenhosamente cercada por espinhos,
Ó cabeça sagrada, que glória, que bem-aventurança até agora foi tua. No entanto, embora desprezado e sangrento, alegro-me em chamá-lo de meu. Se houver um pensamento irreverente, se houver um pensamento implacável, se houver um coração desobediente, só posso orar. Deus tenha misericórdia deles, pois eles não sabem o que fazem. Vamos discernir o corpo e reconhecer a sarça esta manhã. Amém.